Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço ao convite dos organizadores e agradeço o apoio aí dos patrocinadores que permitem que a gente tenha essa conversa hoje de manhã. Vocês ouviram praticamente tudo que tinham para ouvir sobre governança e sobre o papel da secretaria, terminando aí com esse quadro que o Geraldo nos traz de tendências do que vinha acontecendo até aqui, né? Antes de falar propriamente de secretaria, eu quero trazer alguns elementos que eu acredito sejam os elementos que são direcionadores do que vem de novo por aí no cenário da governança corporativa. Em primeiro lugar, eu traria a questão do relato integrado, que é uma iniciativa de uma organização internacional chamada International Integrated Reporting Council. Eu sou membro desse council, foi criada para criar uma estrutura de prover um conceito de um relato integrado. Não é um novo relatório, mas é um conceito de fazer com que os relatos de sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade financeiro, social, se comuniquem entre si. Então, nós estamos falando de uma comunicação concisa ao mercado que mostre a criação de valor a partir de elementos como estratégia, governança e, principalmente, perspectivas futuras do negócio. Isso está em consulta pública e a versão 1.1 sai em dezembro. São 90 empresas no mundo hoje fazendo piloto disso. E eu diria para vocês que isso certamente vai mudar a cara dos nossos negócios. Não agora, mas no decorrer do tempo. Então, eu acho que esse é um elemento que deve atrair a nossa atenção. A outra coisa que a gente percebe no mundo todo é que tem uma discussão muito grande sobre diversidade no Conselho, e eu diria que há mais ainda uma discussão sobre a diversidade de gênero. Eu tenho um relacionamento no exterior muito grande e eu nunca vi, como agora, antes, tantas iniciativas acontecendo em tantos países diferentes, né? Bolsas sendo envolvidas, organizações, discussões, organizações que se colocam como disponibilizam um modelo de treinar, orientar mulheres para serem conselheiras de administração e até aproximá-las de possíveis presidentes de conselho ou empregadores aí em conselho. Então, essa também é uma tendência que virá mais rápido ou menos rápido, dependendo do país, mas eu vejo que é uma coisa que efetivamente a onda que vem vindo é bastante forte. A questão de anticorrupção é uma outra iniciativa que eu acho que também chega para nós. Aqui no Brasil, a gente acaba de aprovar uma lei, nós somos signatários de um documento da OCDE, que há muito tempo nós somos, né? Mas isso requer que cada país signatário tenha uma lei específica para isso, e a gente não tinha essa lei específica, ela foi aprovada agora na Câmara, tem que ir para o Senado, se não me engano ainda, para finalizar esse processo. Mas a pressão dos investidores nesse campo vai aumentar bastante. Eu tenho participado de um fórum de governança que criou exatamente esses princípios de anticorrupção, e um dos planos que tem lá é fazer roadshow de investidores em todos os países, mostrando para governos, empresas, de que eles estão falando sério e que eles vão começar a ranquear os países relativamente à corrupção, às empresas, e vão efetivamente exigir uma iniciativa neste ponto. Hoje aqui alguém falou, não me lembro quem, que um outro marco de governança é o ativismo dos investidores. De fato, esse ativismo que acontece ao redor do mundo já há muitos anos está chegando aqui nas águas brasileiras de uma forma mais intensa. Na temporada de assembleias do ano passado, a gente já viu alguma coisa, e esse ano, como nunca, a gente viu o uso do voto múltiplo, a presença dos investidores
buscando apresentar os seus conselhos como os seus conselheiros, ou usar os mecanismos permitidos pela lei para eleger conselheiros de administração e conselheiros fiscais. Também a iniciativa de votos contra proposições da administração das empresas. Então, eu diria que isso tende também a se intensificar de uma forma expressiva. Então, isso também faz com que as empresas busquem olhar essa relação, mesmo quando ela tem um free float confortável, mesmo quando ela tem a condição de aprovar as proposições que vêm da administração. Primeiro, há situações em que você pode requisitar uma aprovação maior, né? Então, não adianta querer ter esse diálogo com o investidor na véspera de fazer isso, né? Isso é uma relação que se estabelece com mais tempo. E segundo, porque é importante, até para como a sua empresa é precificada, mostrar que você é suportado pelos seus investidores. Faz toda a diferença. Então, eu diria que isso também é algo que nós vamos ver mais e mais e vai começar a dar uma nova configuração ao modelo, a modelagem de governança corporativa no país. A gente viu aí que os investidores querem ter direito a voto, ao mesmo tempo, até aqui, como a gente já começa a ver coisas novas no mercado. Depois de viver muitos anos tendo direito a voto, você já vê hoje alguns investidores, isso é nascente, nós estamos falando de uma coisa muito ainda se iniciando, talvez não avance, talvez avance, mas a gente já tem visto investidores que estão hoje mais preocupados com a questão dos dividendos, né? E já não se preocupam tanto com o direito a voto. Há quem diga que o modelo ideal seria dividendos mais tag-along na situação de uma mudança de controle, né? Onde os investidores minoritários terão um percentual ou total, ou 100% do valor obtido pelos controladores. Isso é uma tendência que vai aparecer? Talvez tenha uma classe aí de investidores que se focalize isso. Isso seria uma grande discussão em governança, porque é um pilar-chave, uma ação, um voto, ou seja, direito econômico igual ao direito político nas organizações. Então, essas eu diria que são algumas das questões que estão aí sendo discutidas no cenário internacional de governança e que também já começam a ser discutidas aqui. Do ponto de vista de Secretaria de Governança, eu diria que a gente está, diferentemente do Reino Unido, que já tem um instituto de secretários e administradores certificados há mais de 107 anos. Tem um instituto, ou seja, realmente, como a Gisele nos dizia, essa profissão é bastante estruturada e a certificação é necessária porque o secretário, naquele ambiente, ele tem um papel complementar ao papel de regulação. Como a regulação no Reino Unido é muito menos prescritiva do que a nossa, o secretário certificado se assegura que as coisas são feitas como devem ser feitas, né? Inclusive, ele assina a ata, não porque secretariou, mas como atesta que todos os quesitos necessários foram cumpridos. Então, eu diria que aqui a gente está na infância ainda desta função, né? E até aqui a gente tem focalizado mais a questão das secretarias nessa questão da estruturação, no papel estrutural de organização da função da Secretaria de Conselho, né? Toda essa descrição que foi feita hoje, de preparar as atas, de dar sempre em apoio ao presidente do Conselho, de estruturar a pauta, de ir atrás dos materiais, de fazer os fluxos, de organizar a reunião, de pós-reunião registrar as atas, comunicar os resultados a quem deve ser comunicado, enfim, a gente mostrou aqui essa função de uma forma, vamos dizer, operacional estrutural. As empresas que já fizeram esse caminho, que já têm isso estruturado, podem agora se dedicar a um papel mais nobre que eu vejo da Secretaria de Conselho, e eu acho que é isso que deverá, inclusive, ocupar agora a formação, a capacitação e o desenvolvimento dos atuais secretários e secretárias de Conselho, que é pensar no suporte ao presidente do Conselho, porque o presidente do Conselho não tem condição
ou pelo menos até aqui não tem demonstrado esse desejo, que tempo é uma questão da gente determinar prioridades, né? Então, talvez todo este contexto ainda não tenha ocupado a relevância a ponto de que o presidente do Conselho possa alocar o seu próprio tempo para aumentar, para melhorar, para desenvolver as suas capacidades, a sua informação, as suas habilidades em vários quesitos que são necessários para o melhor funcionamento do Conselho. Então, eu vejo aí uma oportunidade fabulosa para que o secretário de Conselho faça essa capacitação e apoie o presidente do Conselho nesse sentido. Do que eu estou falando? O Conselho de Administração, primeiro, é uma equipe, né? A gente nunca deve esquecer isso. Eu sei que, na maior parte das vezes, não parece uma equipe, né? E está aí, talvez, uma disfunção, mas deveria ser um colegiado e que deve tomar decisões como colegiado. Ou seja, não é uma soma de indivíduos, mas é o resultado da interação desses indivíduos. E isso traz um contexto completamente diferente, onde a gente tem que entender os mecanismos dessa interação, né? Nós estamos falando de características humanas e sociais, e eu acho que a gente tem muito que estudar ainda para entender essa dinâmica humana dentro do Conselho de Administração. E quem já sentou no Conselho, senta num Conselho, seja como conselheiro, como observador, já deve ter visto um assunto que vinha num dado ritmo, tranquilo, parecia que aquilo ia ser aprovado em 10 minutos, até que passa por um determinado conselheiro que, porque usa de um determinado tom, se você lembrar depois e reconstituir os fatos, eu já fiz algumas vezes, a substância do que foi falado não era tão alterador das discussões que vinham acontecendo, mas o tom que o dado conselheiro usou muda o rumo da discussão e, às vezes, você não consegue chegar a um resultado no final. Então, nós estamos falando de atitudes, de formas de interação no Conselho que hoje são muito pouco consideradas. A gente ainda está, vamos dizer, no encanamento e na eletricidade dos conselhos. Está na hora da gente sofisticar um pouco e entender um pouco dessa interação humana. A Gisélia falava da questão da neurociência, né, e a plasticidade do cérebro é um outro elemento que a gente precisa começar a entender. Então, eu vejo o secretário podendo ser essa pessoa que vai entender melhor isso, para poder suportar o Conselho. Além disso, acho que o secretário tem que entender melhor de processo de decisão em si, esqueça só a questão humana, de atitude e de comportamento. Né? Como é que é processo de decisão? Tem ciências hoje que estudam profundamente processo de decisão, que acho que vale a pena a gente conhecer melhor. Há estudos também sobre como os executivos normalmente são excessivamente otimistas ao apresentarem propostas de fusão e aquisição, propostas de aquisições de empresa, né, estudos quantificados, feitos lá fora e repetidos aqui no Brasil. Para quem tiver interesse, o professor Lucas Barros fez essa pesquisa. Eu tenho, se alguém tiver interesse, eu posso partilhar com vocês. Então, eu acho que está na hora da Secretaria começar a entrar nestes assuntos mais nobres do Conselho. E tem um terceiro elemento, só para trazer 3, porque já dá para preencher a nossa manhã aqui, a nossa semana, que é a questão de uma nova demanda por parte dos investidores, que não quer mais só a interface com a área de RI das empresas. Isso não tem dúvida, não tem questionamento e é uma verdade irrefutável. Essa área deve existir, deve ser muito bem estruturada. Tem a MZ aí para ajudar as empresas a fazerem isso de forma muito ordenada e respondendo essa demanda dos investidores. Então, isso não se altera. Em adição a isso, os investidores, e é uma parte dos investidores, não é o analista que vai nas reuniões de resultados trimestrais. Não é esse tipo, é um outro lado do cérebro do investidor. É a parte do fundo que se dedica à governança, sustentabilidade, ambiente, políticas de longo prazo,
né? Então, ele analisa o investido para ver se ele está em linha com as políticas que o fundo adota para ESG, como se chama internacionalmente, Environment, Social and Governance, que normalmente os executivos nos fundos têm esse título, né? Ele é diretor de ESG. O que eles querem? Eles querem esse canal, essa janela para o Conselho para discutir estratégia de governança. Eles não querem saber informação privilegiada. E é claro que esse diálogo tem que ser feito com muito cuidado, com muita estruturação, com muito suporte, né? Mas eles querem ter uma conversa diretamente com o Conselho para discutir governança da empresa. Naturalmente, eles podem perguntar isso para uma área de relação com o investidor, mas é completamente diferente conversar com quem decide a governança, porque é o Conselho que delibera sobre governança de uma organização. E a mesma coisa o direcionamento estratégico. A gente já tem visto acontecer isso principalmente na Europa. Então, algumas empresas já têm sido benchmarking, têm falado sobre os seus resultados, isso normalmente sempre liderado pelo presidente de conselho, em reuniões estruturadas, né? E que eu vejo aí, de novo, um papel para a Secretaria de Governança, a Secretaria de Conselho, muito relevante. Não é a área de RI apenas que deve estar envolvida num processo como esse. A área de RI vai estar sempre acompanhando, porque se trata de relação com o investidor. Mas a Secretaria de Conselho pode ter um papel fundamental em apoiar o presidente de conselho, não só na organização disso, mas entendendo previamente, interagindo com a área de RI, né? E essa é uma nova demanda que vem. Eu tenho conhecimento de poucos aqui que têm feito, a não ser tem feito com os investidores nacionais de sempre, que são os seus maiores investidores controladores, muitas vezes, ou parte do grupo do controle, ou mesmo um investidor muito relevante. Mas fazer com investidores, de uma forma geral, eu não tenho visto ainda acontecer muito por aqui, eu acho que estamos ainda ensaiando. Também na questão do relato integrado, que eu mencionei antes, a Secretaria pode ter um papel muito relevante, porque nós estamos falando, e as empresas que estão fazendo... Estou na hora ainda, hein? Estou aqui controlando meu tempo. As empresas que estão fazendo o piloto do relato integrado, eles voltam para a gente e contam que nunca antes eles conversaram tanto entre as áreas, porque, como é integrado, você precisa efetivamente entender como é que para não acontecer o que acontece, por exemplo, uma empresa divulga lá no seu relatório de sustentabilidade social que, nossa, nós somos uma família. Somos uma família, não tem funcionários, somos uma família. Aí você vai lá para as demonstrações financeiras e vê uma baita provisão para questões trabalhistas. Você fala, ops, tem briga na família? Né? Então, o relato integrado justamente vai ligar essas coisas, o que você vê num, você verá no outro e faz sentido. E isso tudo, naturalmente, o Conselho, em algum momento, a grande diretriz disso vai passar pelo Conselho. Então, eu acho, de novo, um papel da Secretaria relevante, particularmente quando a função da Secretaria além do Conselho, envolve também a governança de uma maneira mais ampla. Então, acho que são oportunidades que a gente tem para ir para uma camada mais nobre da função da Secretaria, menos operacional, mais estratégica, e que vai levar vamos dizer, a seniorização dos profissionais que ocupam essa posição. A gente vê, no Reino Unido, você vê vice-presidente de empresa que é secretário. É uma função pesada, forte, de credibilidade, de visibilidade, de respeito interno. Então, eu acho que, agora que a gente está montando as estruturas da Secretaria, está na hora da gente avançar para essa nova etapa, e eu acho que isso se reveste uma oportunidade profissional fora de série para os profissionais que estão envolvidos com isso. Está perto do Conselho de Administração, eu diria que é um privilégio, porque é ali onde as grandes decisões são tomadas, onde você efetivamente vive
o core, o centro de poder de uma organização. E poder estar perto disso, testemunhando e influindo, é realmente um privilégio. Acabei na hora? 11h40? Obrigada.